Olá pessoal, Johnny do Mildesk falando. Neste vídeo vou mostrar para vocês como utilizar as nossas APIs de integração. API é uma tecnologia que permite a troca de informações entre dois sistemas ou mais. Vou ficar com a parte prática, então se precisar saber mais sobre o assunto, a internet tem muito conteúdo. As APIs permitem que eu consuma os dados do Mildesk em um outro software, como este exemplo onde eu utilizei o Power BI, consumi uma base de dados do Mildesk para montar gráficos mais interativos, ok? E neste vídeo eu vou mostrar como vocês podem criar gráficos semelhantes. Então, vamos lá. Para criar aquele gráfico, preciso que vocês estejam logados como administrador, venham até assistente de configuração, copie a chave de API, caso esteja em branco é só gerar uma nova, e clique em visualizar a documentação. Ao clicar, vocês serão direcionados para esta documentação com uma infinidade de API. Aqui é só selecionar um relatório que faça sentido para vocês. Neste caso, eu vou selecionar o listar solicitações por status, e aqui ele traz para mim algumas informações de quais parâmetros eu preciso passar para este link, para esta API, para que os dados sejam retornados. E os dados retornados serão estes abaixo. Um pouco mais aqui abaixo vai ter um link, enviar um exemplo de pedido. Eu posso fazer um teste aqui na hora, só informar a chave de API. Se eu deixar o status em branco, ele vai me trazer todos os chamados com exceção de fechado. Agora, se eu informar aberto, ele vai trazer apenas as solicitações em aberto, ok? Mas a gente não consegue utilizar no Power BI desta forma. A gente precisa modificar este link aqui acima. A chave de API, vocês devem copiar esta informação e colar, substituir, na verdade, os dois pontos até a barra, né? Que é dois pontos API key. Esse aqui é o nosso parâmetro que a gente precisa alterar. Então, cola. E aqui o status, ele tem esses dois pontos status. Ele está esperando um parâmetro aqui. Eu vou deixar em branco para ele trazer todos, exceto fechado. E aí você faz um teste para ver se está retornando realmente dados ou não, que é abrir uma nova guia e testar esse link. Se ele trazer informações, como neste exemplo, é porque está funcionando e vocês podem jogar lá para o software, né, que vocês querem consumir os dados. Então, agora a gente volta aqui para o Power BI e começa a trabalhar em cima dos relatórios. No Power BI, vocês precisam obter dados, selecionar a opção da web, que é uma API. Tem outras opções de CSV, JSON e tudo mais, mas a API seria uma URL mesmo. Aqui é só colar e dar um OK. Ele vai começar a buscar informações na base do Mildesk. Aqui ele traz uma tabela, vocês precisam selecionar essa caixinha e depois clicar em editar. Não dá para trabalhar com esses dados, né? A gente precisa transformar e editar eles. Então, ao clicar em editar, vocês podem fechar aqui a navegação, dar um duplo clique na fonte e alterar de HTML para JSON. Aí aqui dá um OK, ele já transformou a lista para a gente, mas precisamos passar para a tabela. Então, só vir aqui e selecionar essa opção, não precisa alterar nada, é só dar um OK. Agora, é só clicar aqui nesse item do lado da coluna, e aqui ele vai listar para ti todas as colunas, né, que o Mildesk pode trazer para você. Você pode desmarcar algum ou manter todos. Vou manter assim mesmo. Agora a gente já arrumou a tabela, pode fechar e aplicar para começar a construção dos gráficos. Eu vou criar 3 exemplos. Um vai ser uma tabela, um vai ser uma barra ou pizza, e o outro vai ser um cartão para a gente saber quantas solicitações existem. A tabela fica neste item aqui, em visualizações. Vocês podem mudar o tamanho aqui. E aqui na lateral vai ser os campos, tá? Aqui eu vou selecionar o técnico, a categoria legal, que mais? A ID do chamado, o ticket também, que seria o assunto do chamado, e o status da solicitação. Aí aqui, se vocês não gostarem dessa ordem, poxa, técnico primeiro é ruim para mim. Então é só vir aqui na lateral em valores e movimentar, né? Arrastar para cima ou para baixo e colocar na ordem que vocês quiserem. Eu vou deixar dessa forma. ID, assunto, técnico, categoria e status. Ok? Outro
relatório, outro gráfico, a gente pode utilizar pode ser o de pizza. A gente pode colocar aqui os tipos de status, né? Seleciona a caixinha de status e arrasta para valores também. Então, mais um gráfico foi construído. E agora o último, um cartão para saber qual a quantidade de solicitações que foi marcado, né, de acordo com o filtro. Para isso, preciso que selecionem ID. E aqui em campos, ele está trazendo só o número da ID do chamado. Isso não é relevante para a gente. Então, tem que vir aqui em campos, nessa drop-down, e selecionar a opção contagem. Ele vai fazer uma contagem da quantidade de IDs, né, registradas, que no nosso caso é 36. E aqui, à medida que vocês forem selecionando, deixa eu ampliar aqui. Aqui em exibição, vocês podem alterar, né? Eu posso deixar, ajustar a largura, que daí ele aumenta um pouquinho mais, ou ajustar em tamanho real, que daí pode construir o gráfico do tamanho que vocês quiserem e depois jogar num telão. Aí fica bacana também. Aqui eu posso selecionar, por exemplo, em atendimento, e aí ele molda para mim, me diz quantos chamados tem em atendimento e quais são esses 5 chamados. Então, aí fica mais interativo. E podem construir inúmeros gráficos, né? Pode construir uma outra página aqui, construir mais gráficos ainda. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem editar também esse cartão. Poxa, mas o que era esse 36 aqui? Vocês podem colocar um título. Um título, ativar. E aqui vocês colocam quantidade de solicitações, para não esquecer, né? Ele está pequenininho ali para a gente. Centraliza e aumenta o tamanho deste texto, beleza? E aí vocês conseguem lembrar, dá para alterar a cor e tudo mais. Então, bem prático utilizar as APIs do Mildesk. Se acompanhar passo a passo desse vídeo, vão conseguir ter um resultado semelhante, beleza? Mas era isso então, obrigado pela atenção.